paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do nosso podcast Fé com Café. E hoje nós teremos um convidado muito especial, o presbítero Itamar Freitas, que também é escritor e hoje fará o pré-lançamento do seu livro O Segredo do Monte Horebe aqui conosco. E eu quero agradecer a você que está nos assistindo, dizer que nós estamos muito gratos e honrados por esse trabalho que Deus tem nos entregado e que só no nosso primeiro episódio, em todas as nossas redes sociais, já são mais de 10 mil visualizações. Então, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. E eu quero aproveitar este momento para falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, que é a sorveteria Top Pop, que tem o melhor sorvete de casquinha aqui de Aricuns e também tem picolés de vários sabores. Então, se você tá com calor e quer se refrescar, dá uma passadinha lá na Top Pop Sorveteria. Eles são os nossos apoiadores e nós agradecemos de coração. Nós queremos falar também da nossa querida amiga Neuraci Santos, a nossa Masterchef aqui do podcast Fé com Café. Ela que prepara para nós aqui bolos deliciosos, lanche para nós aqui no podcast. E eu quero agradecer de coração essa minha amiga que tem a mão abençoada. Então, se você precisa de bolo, de doces para sua festa ou para o seu evento, entre em contato com a nossa querida Neuraci Santos. Eu tenho certeza que vai ser o melhor para você. E agora, como o Espírito Santo já está aqui, nós queremos dar a ele toda a liberdade para agir conforme a vontade dele aqui neste lugar. É tudo feito com muita simplicidade, porém com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para honrar o nome do nosso Deus. E também para que você, o nosso seguidor, né, para você que vai assistir os nossos vídeos, também seja bem acolhido aqui e que a sua vida seja muito abençoada. Que o Espírito Santo possa te alcançar, te curar, libertar e principalmente edificar a sua vida, assim como a nossa vida também será edificada. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. E agora nós iremos para o nosso testemunho desse segundo episódio do nosso podcast Fé com Café. E hoje nós trouxemos um convidado mais do que especial, o nosso querido amigo, presbítero e escritor Itamar Freitas. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada e edificada com o testemunho dele. Trouxe para nós alguns livros e hoje será lançado aqui conosco O Segredo do Monte Horebe. Eu tenho certeza que é um livro abençoado e logo, logo você poderá estar com ele lendo aí na sua casa. Trouxe aqui para nós um livro que nós iremos sortear aí para os nossos seguidores, Caminho, Verdade e Vida, onde gera aí um grande testemunho que ele irá contar para nós aqui nessa tarde. E presbítero Itamar, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, um grande prazer estar aqui nessa tarde. Amém. E poder falar um pouquinho do que nosso Deus tem feito em minha vida, né? Os presentes que Ele tem me dado. Glória a Deus. Eu quero começar perguntando ao Senhor como é que foi, nasceu num lar cristão, converteu-se depois. Fala um pouquinho para nós sobre a conversão aos caminhos de Cristo. Bom, eu conheci a Cristo no ano de 83, numa igreja de fazenda, onde eu fui criado ali na região do Fundoso. Sim. Então eu tive o privilégio, né, de ser criado pelo meu pai e minha mãe numa fazenda, onde a gente trabalhava no duro, no pesado. E ali por perto tinha uma igreja, a Assembleia de Deus, né, Campo de Turvânia, no Fundoso ali. E quando dava 5 horas da tarde, a gente já corria, tomava banho, porque a gente tinha medo de Jesus voltar e a gente ficar. Então eu fui criado nessa época, a igrejinha de Taba. Eu tive o privilégio de congregar na igrejinha onde a gente entrava para dentro dela e as paredes tremiam. Nossa, que bênção. No ano de 83. E desde então a minha família veio
esse segmento de Assembleia de Deus, a gente sempre congregou na Assembleia, sempre aqui no município de Nicunhas. O senhor nasceu aqui na região? Nasci aqui na região. Nasci em São Luís, Montes Belos, e cresci, né, na minha juventude na fazenda, onde depois a gente veio para a cidade. Então eu posso dizer que eu tenho visto o agir de Deus desde então. Né? Então eu vim para a cidade, logo me casei, e sempre trabalhando, cuidando da vida, e não imaginava que um dia ia ter o privilégio de escrever livros, né? Olha só, que né? Já está na 4ª edição já. A 4ª edição. 4ª edição. Então é um privilégio, uma pessoa que veio lá da fazenda e hoje já está no 4º livro. Que bênção. E conta um pouquinho para nós, iniciando aí, o primeiro livro foi o Voando Alto, né? Sim, o livro... Mostra para nós aí. O livro Voando Alto Olha que é uma história mal resolvida. É uma história que bem mal resolvida, assim. A minha filha caçula, no primeiro casamento, hoje, Deus me deu uma segunda esposa. Glória a Deus. Mas eu tenho 2 filhas do primeiro casamento. E eu sempre quis viajar, conhecer o mundo, andar, sabe? Eu sempre quis poder andar o mundo, viajar, conhecer lugares, talvez até levando a palavra de Deus como missionário, talvez assim nesse sentido. Mas como a situação limitada, a gente, cidade de interior, talvez não conseguia aquilo que a gente queria. E eu fui vendo, ao passar dos anos, a minha filha caçula, qual eu tinha como meu bebezinho de canto, meu nenenzinho, minha filha caçulinha, aquela que eu, né, sempre abraçava ali, e ela foi crescendo. Certo dia ela virou para mim: papai, eu vou viajar. Eu falei: olha aí. Olha aí. Ah, vou para os Estados Unidos. Eu pensei: meu Deus, minha filha, minha caçulinha. Mas olha, ela foi realizando aqueles sonhos que eu queria fazer. Ela foi a primeira vez para lá com quantos anos? Ela foi com 16 anos. Olha. 16 anos. Então ela foi adolescente, né? Quando ela viajou, ela tirava fotos e mandava fotos para mim. Ela mandava, assim, fotos nas situações que eu pensava: meu Deus, olha lá, minha filha está onde eu queria estar. E sempre surgiu, esse nome estava na minha cabeça sempre, Voando Alto. Eu sempre falava para ela: minha filha, voa alto. Glória. Esse nome, Voando Alto, já existia desde então. Voando Alto. Minha filha, voa alto. Né? E aí, com o passar do tempo, através de uma doença que eu tive, surgiu a ideia do livro, e o primeiro tema foi esse, Voando Alto. Aí surgiu o livro Voando Alto. Através dessa enfermidade. Através de uma enfermidade. Devido eu ter ficado enfermo, acho que tudo na nossa vida é permissão de Deus, né? Portanto, veio logo o segundo livro, Caminho, Verdade e Vida, que faz muito sentido na doença. Certo dia, estava em casa, trabalhando normal, vida normal, a vida que seguia. Certo dia, amanheceu o dia de madrugada, já amanheci passando mal. Já cheguei em casa passando muito mal mesmo. Me levaram para o hospital. Cheguei no hospital muito ruim. Chegando ali no hospital, me aplicaram remédios e me mandaram para casa. Voltei para casa praticamente quase igual eu tinha chegado do hospital. Talvez não era culpa dos enfermeiros que me atendeu, mas sim um privilégio de Deus na minha vida. Sim. Era um agir de Deus na minha vida. Com certeza. Então, quando eu digo que eles mandaram para casa, não era culpa dele. Deus estava trabalhando na minha vida, eu tinha que acontecer isso testemunho para frente. Mas, Sônia, chegando na minha casa, acho que cheguei pior do que eu estava. Chegando na minha casa, eu não tinha forças para levantar, para comer, para nada. Tudo que eu fazia era vomitar. Meu Deus. Tudo que eu fazia era para vomitar, e tudo que eu fazia era sentir dor, né? Passando muito mal. Voltei de novo para o hospital, onde fui levado para a regional de São Luís, onde foi pedido tomografia, foi pedido exames, e ali o médico pediu para fazer uma tomografia e fazer uma endoscopia. A gente fez a tomografia, fez a endoscopia, e na endoscopia constou várias lesões onde acusava gastrite, como eu tivesse gastrite. Levei o resultado para os médicos não, é só sintomas gastrite, vamos comprar remédio. Remédio, como você sabe, não é barato. Claro que não. Né? Começou aí o agir de Deus na minha vida. Começou aí o agir de Deus
trabalhar na minha vida por aí. Porque até então a gente pode ter uma vida com Deus há mais de 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas tem um encontro com Deus. Quando o encontro é marcado, você vem pela dor, pelo amor. É verdade. Né? Naquela situação que eu levei os resultados para o médico ali, não, é só uma gastrite. Passou alguns remédios, comprei os remédios e nada adiantou. No mesma semana ali, a mesma dor, mesma situação, dor intensa, dor aguda, dor de morfina não resolver. Meu Deus. Né? Voltei para o hospital, fiquei internado. Por intermédio do meu irmão, pessoa que eu agradeço muito, Júlio César. Júlio César. Ele me pegou no braço e tomou providência. Me ajudou a chegar até no hospital de urgência de Trindade, do Trim. Chegando até ali, eles me pediram mais uma bateria de exames, novamente mais uma tomografia, onde constou problema na vesícula. Tinha que fazer cirurgia na vesícula. Só que não falaram mais nada. Mandou para casa. Um monte de remédios e ali só gerando gastos. Voltei para casa, acho que mais ruim que eu cheguei no hospital. Cheguei em casa, a minha esposa estava com 20 dias que tinha ganhado neném, a minha caçulinha, a Ilha Sofia, que hoje é meu presente de Deus, né? E eu não tinha tempo, não tinha jeito, não tinha tempo, não tinha como curtir minha filha. Minha esposa de resguardo, e eu sentindo aquela dor intensa, aguda, de ficar deitado no chão de bruço. Era a minha situação. E aí, a minha filha vivendo os momentos mais felizes dela lá, onde ela está hoje, nos Estados Unidos, na Flórida, né, passeando, beira-mar, aquela situação onde a gente sonha estar passeando, a gente deseja conhecer isso como ser humano. Claro. Né? Surgiu a ideia de voando alto. E aí eu comecei quando a dor dava, eu comecei a ter ideias ali, como é que seria um livro nessa situação. Comecei a falar com Deus, assim, um sonho dessa. Por eu vou pôr isso no papel. Só que aí não terminou por aí de doença. Aí começou a estreitar os laços. Eu fui preciso voltar para o hospital, mas ruim do que eu cheguei. Chegando no hospital, eles falaram, não, é gastrite. Só que a dor não passava. Não, mas é problema, só é gastrite, então vou tomar remédio. Não era gastrite. Aí aplicava uma morfina, eu parava de vomitar, não adiantava nada. Mandou para a região de São Luís, fiz a tomografia, não adiantou. Mandou para o Trim, fiz a tomografia, não adiantou. Um dia eu estava na igreja, congregação Pastor Reginaldo, do setor Santa Lúcia, aqui em Licuns. Sim. No meio do culto, eu não aguentei mais de dor. Voltei para o hospital, cheguei lá e falei, gente, eu não aguento mais de dor. Eles falaram, mas o senhor de novo aqui? Brincaram comigo assim. Nossa. Eu não aguento mais de dor. Não estou aguentando, mas não estava nem aguentando ficar em pé. Eu amanheci o dia, cheguei lá, amanheci o dia, quando o dia amanheceu, meu irmão, novamente, meu irmão Júlio, vamos para Goiânia agora. Eu não tenho noção de tempo, mas eu lembro que a gente chegou de noite, Chegando no UGOL, eles não quiseram me atender, porque lá era só urgência, então eu cheguei dentro do carro particular, eles pensaram, não. E lá só que não é porta aberta, né? Lá tem que ter um encaminhamento. Isso. Quando eu cheguei no hospital, eu não tinha mais condições nem de ficar em pé, e eles, não, aqui não pode atender. E Deus usou de uma enfermeira e orientou meu irmão. Falou assim, olha, leva ele até um cais, porque lá você vai conseguir uma regulação. E ele vindo regulado para cá, aí eles vão atender ele e daqui ele só sai com a solução. Nesse momento, irmão Sônia, Deus começou a arrochar um pouquinho mais as correias. Nesse momento ali, a gente entrou dentro do carro, foi pro Cândido de Moraes, que é logo próximo ali do UGOL, na porta do Cândido de Moraes. A hora que a gente estacionou na porta, meu irmão estacionou, que ele abriu a porta para mim descer, ali eu já apaguei. Eu já apaguei. Desmaiou. Desmaiei. Então ali já desmaiei. Mas, senhor, eu lembro de voltar à consciência, já entrando para dentro do Cândido de Moraes ali, na UPA, e eu tenho vagamente a memória de um moreno, a pessoa morena me carregando, até brinco, os braços de um moreno. Eu acordei. Brincadeiras à parte. Mas ali, uma enfermeira me acudiu ali, tirou todos os meus sinais vitais ali, e uma médica residente
constatou que a minha diabetes estava em 485. Nossa, por isso eu desmaiei. Muito alto. Então, diabetes é uma doença muito perigosa, silenciosa, muito. né? Mas era o agir de Deus. Sim. Mas era Deus agindo ali na minha Sim. vida. Então, eles me atenderam com o maior carinho. Primeiro passo, outra ressonância. Não. Outra tomografia. Nessa tomografia que foi feita, a tomografia constatou mais, novamente, comprovando que eu tinha problema na vesícula. Ali, eu pedi a Deus, Senhor, me livra disso, Senhor, me cura disso. E eu comecei a colocar minha fé em ação ali, comecei a falar, Senhor, me livra, Senhor, me cura. Só que eu tinha um processo a passar. Sim. Eu tinha uma situação a cumprir. Tinha uma situação ali para passar. Então, né? Primeiro foi a gastrite, depois descobriu a pedra na vesícula e depois a diabetes. Depois a diabetes. Então, todos nós, perante o Senhor, temos uma situação a passar. Sim. Né? E quando não concordamos com o que o Senhor tem pra gente, a gente vai sofrendo até concordar. É verdade. Né? Então, ali naquele momento ali, fizeram a regulação e me encaminharam novamente para o UGOL. Já cheguei no UGOL praticamente carregado. Já não dei conta mais nem de caminhar. Meu Deus. Né? Ali, no hospital do UGOL, onde eu cheguei muito debilitado. Me encaminharam para dentro do hospital. Nesse momento foi muito ruim, porque me tomaram do meu irmão. Meu irmão estava sempre junto comigo, sempre ao meu lado, sempre ao meu redor ali. Companheiro, né? Companheiro. E sempre as horas mais tristes ali, porque para um homem colocar sonda é triste. Para um homem ficar de fralda é triste. Eu sou um homem, graças a Deus, muito sadio, né? Família, pai de família, trabalhador, então chegar ao ponto de usar fralda, chegar ao ponto de colocar sonda. Nossa. Mas, Sônia, Deus, quando Ele quer agir na nossa vida, quando Ele tem proposta na nossa vida, Ele não escolhe o pequeno, grande, o médio, rico, pobre. Ele trabalha. Então, ali naquele momento, eles me encaminhou ali para dentro do hospital, me tomou do meu irmão, e eu fiquei numa sala onde tinha camas em redor da minha. Tinha duas para um lado e mais duas para o outro, eu no meio. E eu lembro que eles já vieram com 2 soros, um de cada lado, uma bomba de insulina no outro braço. Eu lembro que tinha dois fiozinhos, assim, 2 de cada lado. Uhum. E naquele momento de tristeza ali, eu chorava de dor. E eu pedi a Deus, Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou colocar isso tudo embaixo. Olha que lindo. Né? Foi onde Só que eu não imaginava que onde ia parar o agir de Deus na minha vida. Eu não imaginava quanto Deus tinha para frente ali para mim. Eu não imaginava que através daquilo ali Deus tinha propósito. Justamente. Né? Então, naquela situação de dor ali, eu consegui fazer algumas amizades ali com o meu colega do lado, que estava deitado comigo na cama de hospital. Sim. Eu tinha um momento de lucidez e eu perguntei ao rapaz, o que foi com o senhor deitado do meu lado? Ele falou, cai de cavalo. E eu falei, não, mas ele tá bem, tá muito bem. Aparentemente, né? Esse tá bem. Sônia, eu tive alguns relatos de memória, se eu não lembro se era de dia, se era de noite, como é que foi, se eu dormi ou se não. Eu lembro que eu olhei pro lado dele e não tava lá. Nossa. Eu perguntei ao enfermeiro o que aconteceu com ele. Ele ganhou alta? Ele falou, não, ele foi morar com o Papai do Céu. Deus levou. Deus levou. Olhei assim e falei, meu Deus. E aí, no coração, seu coração, você sentiu o que nesse momento? Ali o coração ficava aflito, porque com os meus filhos, a minha esposa tinha acabado de ganhar neném, por menos de 20 dias, e eu, pai de família, pai do Gabriel, pai da Mayra, né? Então, eu vi para minha família. Graças a Deus, eu amo os meus filhos e minha esposa, então, e eu sou provedor da minha casa. Como é que seria minha casa sem minha esposa? A situação ali era triste, eu fiquei preocupado, meu Deus, e aquela dor, aquela situação, e eu preso na cama que eu não podia virar, porque tinha 2 soros de cá, insulina do outro lado, né? Antibiótico do outro lado, e eu sem poder virar, olhava para baixo, fralda, sonda escorrendo do outro lado. Aquela situação ali, Senhor, e é meu filho? Eu lembro que a minha esposa entrou no hospital para me visitar no horário de visita, eu não conhecia ela, eu fui conhecer depois,
A enfermeira falou assim, sua esposa é bonita, novinha, né? Graças a Deus. Inclusive, ela tá aqui, viu, gente? Um grande abraço aqui para missionária Amanda, veio aqui acompanhar. Mas e como é que ficou o coração da missionária? De resguardo, passando por toda essa situação. Eu fui saber depois. Eu cheguei em casa, né? E ela caiu no resguardo, o leite secou. Meu Deus. Né? A minha situação em casa apertou bastante, porque ela teve que tomar de conta das coisas, juntamente com a minha sogra, né? Juntamente com a minha mãe e meu pai também ali na situação. E eu tenho a minha filha mais velha do primeiro casamento, que mora no Mato Grosso também, se desesperou, né? Situação crítica, meus familiares, todo mundo ficou muito preocupado com a minha situação, porque eu estava com 65 quilos, eu voltei para 59, depois eu voltei para 55 quilos, e fui só caindo de peso, então eu estava em situação que eu não comia, eu fiquei mais 10 dias sem comer, tudo que põe na boca eu vomitava, já não tinha mais nada para vomitar, então... E a questão que foi do dia para noite, foi do dia para noite a situação. E ali no leito de hospital, no GOL, eu tive o prazer de conhecer um médico muito jovem, Dr. Gabriel, o nome do meu filho. O Dr. Gabriel virou para mim e falou assim, Tamar, essa diabetes está totalmente desregulada, descompensada, como é que você chegou até assim? Eu falei, não sei. Ele falou assim, olha, a gente tem que te mandar para casa para que você recupere. Eu falei, não, se o senhor quiser, tá, filho. Ele falou, vamos fazer mais alguns exames pra gente saber, mas provavelmente vai ter que fazer cirurgia. E aquilo eu desesperei, cara. E eu não lembro, irmão, eu volto a repetir, eu não lembro se eu tinha noção de tempo, de espaço ali. Eu lembro que em um momento de sono, eu acho que foi em sonho, pra mim foi muito mais do que real. Eu tive uma visão ali, onde eu estava num recinto, num corredor. Estava eu e um irmão da minha igreja. Ele, juntamente comigo, assim, me abraçando, me dando força, e eu estava no corredor. E nesse corredor tinha pessoas que não eram pessoas. Você que crê em Deus, pode dizer que eram pessoas diabólicas, assim, visão diabólica. De um lado e do outro, um corredor no meio. Lá ao fundo, uma luzinha. E esse irmão que estava junto comigo, me abraçava, virava e falava assim, Tamar, aqui não é o seu lugar. Tamar, aqui não é o seu lugar. Levanta, anda, caminha. Lá na frente é o seu paradeiro. Aqui não. Tá vendo? Se você parar onde você vai ficar. Eu lembro, Sônia, que era muito real. Era uma visão, então, na verdade. Eu lembro que era muito real. E misturava com dor, aquela situação, e eu sentia a dor era tão real, que eu sentia a dor, eu sentia a situação, eu sentia como se a gente pudesse beliscar e era real. E esse irmão virava para mim e falava, levanta, vamos sair daqui, porque essa situação aqui não é a nossa paradeira, aqui não é o seu paradeiro, vamos, levanta. Lá na frente, olha lá, aquela luzinha lá na frente é o seu paradeiro, aqui não. E eu lembro que eu fui caminhando, que eu levantei ali, através de muita dor, de muito esforço, eu levantei e fui caminhando com ele. E eu lembro que a hora que eu acordei, que eu voltei assim, e não era um sonho para mim, era uma visão tão real, que eu posso dizer que era uma realidade, igual a gente está aqui conversando. Eu acredito, sim. Eu vi o Dr. Gabriel, que cuidava de mim. Ele virou para mim e falou assim, Tamar, vou te mandar para casa para você cuidar da sua diabetes, para você voltar e fazer sua cirurgia de retirada de vesícula. Sua situação é urgente, grave, gravíssima. Mas nós não podemos te abrir com a sua diabetes do jeito que está hoje. É verdade. E eu chorando de dor, falei, doutor, vamos fazer a cirurgia. Eu lembro de eu falar para o doutor, eu tô aqui para qualquer situação para resolver isso. Não, vou te mandar para casa, para você controlar a diabetes, você vai procurar o seu postinho do seu bairro. Lá no seu postinho você vai fazer um tratamento para diabetes específico, a diabetes, controlar a diabetes, você vai voltar e fazer a cirurgia. O seu caso é de extrema urgência. Mas nós não podemos fazer sua cirurgia hoje. Mas por dentro de mim, eu chorava, eu gritava de dor e pedindo a Deus, eu conversando com Deus assim, o tempo todinho, sem ouvir. Por quê? E eu questionava. E aí já tinha perdido os 2 colegas de quarto. E aí nasce aqui Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que nós vamos sortear, gente. Né? E nessa situação que eu chorava de dor, eu pensava, meu Deus, mas será que o Senhor está comigo? Mas aí lembrava de João 14. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Aleluia. Né?
Mas eu sempre colocava aquilo em prova. Eu não, né, até então, não adiantava ter 50 anos de crente. Não, Senhor, será que isso vai acontecer? Não, a gente não pode colocar a vontade de Deus à prova. Né? E eu lembro que entre eu e voltar, o doutor voltar e me dar alta ali para mim voltar para casa, meu colega de quarto também sumiu. Foi a hora que eu perguntei à enfermeira, e o rapaz aqui? A enfermeira, para mim triste, o Papai do Céu levou ele também. Olha só. Nessa hora, meu sonho, eu falei, meu Deus, vou voltar para casa, ruim do dia que eu tô, é voltar para cá. O senhor achou então que... E aí não tinha seria mais volta para mim. Eles me colocaram numa UTI. Me colocaram na UTI. De sonda, de fralda, 2 acessos de cá e 2 de cá, antibiótico, insulina, 2 soros de cá. Voltei para casa que assustou os vizinhos na hora que eu cheguei em casa. Nossa. Meus vizinhos foi tudo ver o que estava acontecendo, aquele barulhão de ambulância, né? E desceu lá em casa, desceu na minha cama, me pôs na minha cama e lá, a hora que eu deitei na minha cama. Mas o momento triste da minha vida, não sei, né? Foi no outro dia as pessoas lá em casa despedir de mim. Aí eu falava com Deus, eu ia falar com ele sério, Senhor, me tira dessa situação. E eu quero dizer para quem tem alguma dúvida, não duvide do poder de Deus. É verdade. Eu queria falar assim para as pessoas que não duvide jamais do poder de Deus. Porque quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando na vida da gente. Quando a gente está no deserto, lá não é o nosso paradeiro. Lá é só uma escola, o deserto é a maior escola que a gente pode ter. No seu momento de dor, é o seu maior momento de poder aprender a presença de Deus. Quando você passa numa situação difícil, é ali que você fala mais de pertinho com o Senhor. E foi ali que eu aprendi a falar com Deus de pertinho. Foi ali no momento de extrema dor, ali naquele momento que as pessoas iam despedir de mim, tadinho do Itamar. Meu pastor chegou lá, pastor Reginaldo Vieira, uma pessoa abençoada, uma pessoa que foi orar comigo. Pegava na minha mão, eu deitado no chão, deitado no colchãozinho no chão, assim. E ele agachou e pegava na minha mão e orava comigo. O pastor Reginaldo Vieira orava comigo assim. Agradeço muito a pastora N. Cássia, a esposa dele, eles orou comigo. Que esse testemunho chegue até o pastor Reginaldo Vieira, para que ele lembre disso. Ele orou comigo, o pastor Reginaldo orou comigo um dia lá em casa, eu deitado no chão. Né? E ele fez muito mais coisas para mim além disso. E não vem agora o caso. E nesses momentos de tristeza, nesses momentos de angústia, eu comecei a falar para o Senhor. Me tira disso, me tira dessa situação. Onde surgiu a história dos meus livros. Livros que o Senhor me deu, né? Comecei o tratamento, voltei. Meu irmão, novamente, o Júlio César, me levou para o postinho de saúde para começar o tratamento, para fazer a cirurgia. A gente chegando até o postinho, uma doutora, uma pessoa muito especial na nossa vida, na nossa vida lá de casa, a doutora Lara, ela falou assim, você foi sorteado com 5 problemas sérios. Você hoje está com bexigoma, sua bexiga está totalmente inchada. Nossa. Você está com problema na próstata, totalmente inchada, não passa, o xixi não passa. Eu sei a dor que você está sentindo, não posso sentir ela, mas eu sei a dor que você está sentindo. Você está vomitando porque a sua vesícula está no cálculo biliar, né? Você está com gastrite, mas nós vamos tratar tudo isso. Você crê em Deus? Eu falei, creio. Ela falou assim, eu não vou na sua igreja, mas eu sei que Deus existe, então pega com Deus. E eu falei assim, não, doutora, Deus já me curou. Eu já tive um encontro com Deus lá no hospital onde eu estava. Eu já sarei. E nesse momento ali eu comecei a falar com Deus como se eu já tivesse sarado. Como se a minha vitória já estivesse pronta. Como se eu tivesse inicialmente cumprindo o papel. Eu comecei a determinar a minha vitória naquele momento. Eu falei, Senhor, eu agradeço por tudo. E a minha oração começou a ser assim, eu agradeço, Senhor, por essa dor. Eu agradeço por eu poder contar essa situação. E ali no postinho da UBS ali do Rio dos Bois, eu comecei a agradecer ao Senhor nas minhas consultas. Minha esposa ia mais eu não tinha condição de ir dirigindo o carro. Minha esposa começou mais eu e eu comecei a agradecer ao Senhor. Falei, muito obrigado por isso aqui, muito obrigado por aquilo. Cada dor que vem foi o Senhor que me deu. E nessa dor que eu estou sentindo, agradeço o Senhor. E chorava. E chorava. A minha esposa tá ali, ela sabe disso. Eu chorava sentindo dor, mas aí eu falava, já venci. Essa dor já está vencida. Em nome do Senhor Jesus. Sabe? E é triste a gente poder falar assim de vitória sem estar com ela na mão. Mas para quem crê no Senhor Jesus, é possível. Quando você determina a sua vitória e começa a determinar a sua vitória já está ali. Porque o nosso Deus, ele não é Deus de brincadeira.
Ele não é das brincadeiras. Já tinha me avisado lá no leito de morte do gol. A minha vitória já estava garantida. Então eu virei doutora Lara, falei, doutora Lara, faça os exames que eu preciso que eu vou fazer, mas eu já sarei. Ela passou 22 exames de sangue para mim. Ultrassom. Aí ela falou assim, olha, eu preciso de uma ressonância total para a gente confirmar e para a gente começar seu tratamento, para a gente mandar para a cirurgia. Eu falei, não vou fazer cirurgia. Olha ela só, riu. A fé. Aí, irmã Sônia, eu fui fazer ressonância magnética. A gente entra dentro de uma máquina onde ela começa a fazer barulho. Um monte de barulho. Barulho diferente. E eu fiz essa ressonância. E dentro da máquina eu estava determinando a minha vitória. Eu falei, o Senhor já me deu a minha vitória. O Senhor já me deu a minha vitória. Então, quando a gente crê em Deus e sabe que o Senhor é conosco, nossa vitória já está garantida. Porque eu já tinha recebido a minha vitória lá no leito do hospital, lá no Gol. O Senhor já tinha falado comigo lá. E ali não era meu paradeiro. Meu paradeiro era marchar e andar. Era naquele corredor cheio de pessoas obscenas ali, não era meu paradeiro. Era para mim andar. Quando eu entreguei todos os resultados para a doutora Lara, que eu cheguei lá no UBS do Rio dos Bois, entreguei para ela na mão dela. Todos os resultados, um monte de papel, um monte de resultados de sangue. A bendita ressonância. Ela pegou, olhou, abriu, olhou todas, olhou para mim, olhou todos os exames novamente, eu até assustei, pensei, então já morri. Tá muito ruim, né? Ela abriu, olhou de novo, olhou pra minha esposa e falou assim, tá, mas isso aqui é resultado de um atleta de 25 anos de março. Meu Deus. Eu falei, não, doutor, isso aqui é resultado de oração. Aleluia. Isso aqui é resultado daquilo que o Senhor tem pra mim. Minha vitória já está garantida. Ela falou, não, mas não tem jeito não, deixa eu olhar de novo. Ela olhou. Falou assim, mas aqui tá constando que sua vesícula tá normal. Eu tinha feito 4 tomografias. Todas as 4 comprovou. Foi preciso eu passar por tudo isso, o Senhor trabalhar na minha vida, eu passar por toda essa situação, né? E aí o Senhor confirma a minha vitória. Glória a Deus. Né? Então, eu voltei para casa alegre. Voltei para casa feliz da vida. Né? E quando eu chego na minha casa, recebo a notícia que eu tinha sido aprovado em um concurso. Que benção. Né? Imediato, assim, questão de um dia eu vou no médico, recebo a minha vitória, 2 ou 3 dias no máximo depois, recebo a comprovação que eu tinha passado no concurso, onde vem a minha mudança da cidade de depois, né? E chegando até a cidade onde eu morava, aí as ideias veio tudo aflorar sobre os livros. Aí, de onde veio? Eu falei assim, agora eu vou colocar tudo no papel. Surgiu a ideia de fazer um livro. Só que surgiu a nova dificuldade, moçada. Você publicar um livro hoje não é simplesmente escrever, colocar no papel, um pendrive ali, fazer um PDF, fazer um livro. Você tem que ser aceito por uma editora. Né? E eu mandei o meu PDF para várias editoras. Mas nenhuma aceitava o meu livro. Falei, meu Deus, faz parte do processo, né? Passar por isso. Mandei para várias editoras. A mais barata que publicava o meu livro era uma situação muito cara. Era uma cifra bem alta. E eu não tinha condições. Eu falei assim, Senhor, eu já tenho 2 ou 3 ou 4 PDF prontos aqui, como é que eu vou fazer? E eu comecei a orar. Comecei a pedir ao Senhor. Falei, Senhor, se tá no projeto, se é para dar certo, eu quero ver esses livros na estante. De pessoas aí, por aí afora, mundo afora. Amém. E eu tenho um amigo, pastor, pessoa muito boa, ele é pastor em Goiânia. Um dia eu conversando com ele, a gente conversando, ele falou pra mim, falou assim, e esses livros? Né? Eu falei, não, parou tudo no tempo. Eu disse, contei a história pra ele, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que trabalha na editora, um amigo do amigo, sabe aquela história, quem tem informação detém o poder? Justamente. Eu tenho um amigo do amigo que pode te ajudar. Eu falei, nossa, irmão, eu tô com meus PDF no ponto aqui já. Ele falou assim, não, eu vou te passar o contato. Me passou o contato desta editora. E aí eu entrei em contato com eles, mandei um e-mail, eles aceitou o PDF, sabe? E graças a Deus, eles pediu só o projeto. Falei, não, tá aqui o projeto, mandou o contrato depois imediato, já assinei o contrato. Gostaram demais da história e virou um livro. Virou Voando Alto e também o
Caminho, Verdade e Vida. Mas me conta aqui, presbítero Itamar, nosso querido escritor, como é que surgiu, quando foi assim, a primeira ideia do Caminho, Verdade e Vida? Olha, quando eu estava em casa recuperando, quando eu estava na minha casa recuperando, que eu estava assim, em situação, vai em hospital, volta de hospital, eu colocava um colchão na área da minha casa. Na área, porque é onde estava mais fresquinho, onde eu sentia bem no chão ali. Eu deitado no chão, só no colchãozinho. Colchão do meu filho, deitava no colchãozinho dele. E aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? E eu, sempre que eu ministrava, sempre que eu vou à minha igreja ministrar, eu gostava de demonstrar João 14. E começou a vir João 14 na minha mente. E vem assim, não se turba o vosso coração. Olha, João tá bem assim. E eu, passando por uma situação, e eu comecei a vir na minha cabeça, não se turba o vosso coração, credes em Deus. E é preciso do Senhor gritar às vezes, irmã Sônia, pra gente entender o recado. É verdade. Eu lia sempre João 14, mas eu fazia questão de passar por cima sem entender. É preciso, e eu falava assim. Aí quando foi um dia, virou a chave. Falei, não se turba o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vos preparava os lugares. E o mais importante, virei outra vez e levarei para mim mesmo. E aí virou a chave, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é o livro que eu preciso, tá tudo aqui. Mas Sônia, eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever e a dor vinha nesse momento, aí eu parava e não tinha jeito. Eu começava a escrever e vinha a dor vinha. Aí eu fazia os pedacinhos. Portanto, esse livro, ele é um livro pequeno, ele só tem 60 e poucas páginas. Ele tem 63 páginas. Por quê? Ele foi construído totalmente em cima da dor. Olha só. Ele foi totalmente construído em cima de dor infinita. Né? Então, e aí o Senhor começou a falar comigo. Não se turba o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. E foi preciso eu passar por tudo isso. Então, portanto, ele é todo baseado em João 14. Todo no livro de João 14, porque o livro de João 14, ele é uma história muito bonita. O próprio Cristo nos deixa ali uma mensagem. O próprio Deus falando com seus discípulos. Nos deixam uma mensagem. Não se turbe. E muitas pessoas passam por cima sem nem perceber. Né? Aí surgiu a Verdade e Vida. Em meio à dor, tanto física, dor emocional, porque ali naquele momento que a gente está passando por tudo isso, pensava na esposa, pensava nos filhos, chegou até pedir seu irmão para cuidar do seu filho, né? Foi, em certa situação, nem leito, mas em certa situação eu estava no hospital, lá no Gol. Eu, em um momento de visita que meu irmão foi visitar, o Júlio César, pessoa que eu amo muito, a pessoa que é meu irmão, é meu pai, é meu amigo. Que bênção. Eu me emociono falar dele, sabe? Porque ele cuidou de mim igual se... Né, então... Um filho, né? E aí, ele cuidou de mim. E nesse momento de dor, eu falei pra ele, Júlio, se eu não estiver aqui, cuida do Gabriel, meu filho. Minhas filhas, eu sei que não vai dar trabalho. Mas o meu rapaz, eu sei que vai dar trabalho. Nesse momento de dor, de desespero ali, eu virei pra ele e falei, Júlio, cuida do meu filho, cuida do Gabriel. E ele virou, apertou minha mão e falou, essa fralda aí, nem show já tá, você vai morrer não. Olha que bênção, deu um ânimo ali. Né? Eu aconselho as pessoas, lejam e abraça o Senhor, porque no momento de dificuldade você vai entender o que o Senhor tem para você. É verdade. Né? É verdade. Aí surgiu, no momento de dor, meu irmão cuidar do meu filho. É assim que Deus trabalha, né, irmã Sônia? É assim. Na dor. E aí, logo após, veio a ideia do Segredo do Monte Horebe, que na verdade é o lançamento aqui hoje. O Segredo do Monte Horebe vai ser impresso, agora lançado no dia 11, né? Hoje nós estamos... Na verdade, irmã Sônia, ele é o quarto livro, né? Entre ele e o Caminho, Verdade e Vida, tem mais outro. Porque quando eu estava na cidade de Aniconso, morava aqui, eu sempre gostei de escrever. Sempre, toda a vida eu tinha um computadorzinho em casa e escrevia. Eu gosto até hoje, eu gosto de colocar no papel minhas histórias. Eu gosto de colocar papel, assim, história que eu vejo no trabalho, no dia a dia. Né? Então, eu tinha no meu trabalho
alguns leões para matar todos os dias. Ah, imagino. No meu trabalho eu tinha alguns sonhos, eu queria viver um momento ali que eu estava, porque eu estava passando por uma fase muito boa no meu trabalho, um salário muito excelente, né? Eu estava vivendo entre sonhos, mas matando um leão por dia, que já não era mais um leão. Eu estava entre sonhos e leões. Leão. Irmã Sônia, eu estava entre sonhos e leões ali, aquelas dificuldades. Isso foi antes de eu adoecer. Eu coloquei isso no papel. Só que ele não veio como livro. Primeiro veio Voando Alto, depois Caminho, Verdade de Vida, porque veio depois a doença. Quando foi lançado Caminho e Verdade de Vida, aí eu falei, eu tenho mais um prontinho. Entre sonhos e leões. Recomendo demais. Ele está no site da Amazon. É um livro muito, muito legal. 233 páginas. Um livro muito bom. Entre Sonhos e Leões, M.R. Freitas. Eu assino todos os meus livros por M.R. Freitas. Então, quem procurar no Amazon vai encontrar lá. Digita lá M.R. Freitas, mr.freitas, vai encontrar todos os meus livros lá. A partir de segunda-feira, Segredo do Monte Oreb. Segredo do Monte Oreb. Né? E tá em quais outras plataformas? Tá na Uniclep. Uniclep. E na Amazon. E na Amazon. E então, quando você quiser procurar um desses livros, é só digitar lá dá um Google, o Uniclep, M.R. Freitas, já encontra os livros. Os livros. Então, no Google, vai lá, Amazon, M.R. Freitas, já sai direto na página dos livros. Então, graças a Deus, está tendo uma aceitação muito além do que eu imaginava, muito além do que eu imaginava, graças a Deus. Sim. A aceitação está muito ótima, avaliação muito boa. E aí, quando eu já estava lá no município de Turvânia, que eu mudei para lá, a respeito do concurso que eu já tinha passado, eu já tinha uma velha história que eu trazia comigo, né? Eu trazia comigo sobre esse Entre Sonhos e Leões, que foi lançado, a editora também aceitou. Aí eles gostou tanto dos 3 primeiros que me pediu mais. Falou assim, olha, se você tiver mais histórias para contar, coloca em PDF e nos manda. Olha que interessante, gente. A princípio, as editoras não queriam mais aceitar. Não. E aí depois Deus proveu para que uma editora aceitasse e ainda pedisse que tivesse outros livros. Foi. E aí, o agir de Deus, né? Porque assim, se eu fosse pagar do meu bolso, cifras altíssimas para lançar um livro. É verdade. Né? E essa editora, ela lança o livro através de royalties. Ela fica com a parte da arrecadação e eu fico com a parte mais pequena um pouco, mas também para mim é muito lucrativo. Então, Deus abriu essa porta para mim. Sim. Né? E no começo do ano agora, eles me pediram, o senhor tem mais uma história? Eu falei assim, tá prontinha na minha cabeça. Mas, Sônia, eu tinha O Segredo do Monte Oreb, da primeira página até a 235 na cabeça. Olha que lindo. Deus me deu. Nas minhas orações eu tinha na minha cabeça. Eu tinha todas as páginas. Eu tinha assim, Moisés passou pelo deserto. Eu lembrava, Itamar passou pelo deserto. Sim. Não é a história do presidente Itamar no deserto, mas é a história do Moisés no deserto. Não é a história de Itamar ali, passando por aquela situação. Não é o meu aprendizado. Mas é porque Moisés foi para o deserto ali com aquelas pessoas. Nasceu O Segredo do Monte Oreb. O Segredo do Monte Oreb, ele é um livro muito especial. E ele resume os 4 livros. Os 4 livros se resumem no Segredo do Monte Oreb. Por quê? Porque o Segredo do Monte Oreb, ele é um resumo, praticamente, da caminhada do ser humano longe de Cristo. Quando você decide a caminhar por um lado longe de Cristo, quando você deixa a sua caminhada por um lado, você tem que ir para o deserto. Porque lá o Senhor vai te educar. Te trazer de volta. Lá o Senhor vai te trazer de volta. Então, O Segredo do Monte Oreb é um livro assim, que nasceu, eu posso dizer que o Senhor me deu. Todos foi o Senhor que me deu, mas Sim. O Segredo do Monte Oreb é um livro especial. Ele vai ser lançado agora na próxima segunda-feira, dia 11, na editora. E a gente já está fazendo o pré-lançamento dele. Sim. Já está aí, já a procura bem alta. Eu já tenho uma lista de espera para quando chegar livro físico, graças a Deus. Inclusive, nós queremos né?
Eu fico imaginando, irmã Sônia, quanto o Senhor tem para nós e não sabemos aproveitar. Eu fico imaginando quanto o Senhor tem para a gente não sabe aproveitar. Às vezes o Senhor tem muito para a gente não sabe aproveitar. Talvez o Senhor tenha vitórias para a gente não sabe aproveitar. Né? Então, sim, que Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes pela falta até de fé, né? Eu acredito que diante de algumas situações que a gente passa na nossa vida, e é por isso que nós precisamos orar todos os dias e buscar todos os dias de Deus, do Espírito Santo, para que a nossa fé seja renovada e revigorada, porque tem momentos que fala assim, mas será que Deus não está vendo a situação? Será que Deus não está enxergando pelo que eu estou passando? Né? E nessas situações a gente deixa de viver o sobrenatural por causa da incredulidade, né, que infelizmente entra no coração de muita gente. Mas a gente que serve ao Deus vivo, ele sempre tem misericórdia de nós e nos traz de volta, assim como traz lá a história do Monte Horeb, né, o segredo do Monte Horeb, e nos traz, nos resgata, renova a nossa fé, nos dá ânimo, nos dá força, cura, né? E Jesus é lindo, né, em todo o tempo. Eu só tenho a agradecer muito a Deus por Deus ter me concedido, né, o prazer de ter a minha família, meus filhos, né, minhas filhas hoje são bênçãos na minha vida. Amém. Né, agradeço a Deus pelos meus filhos, pelo meu pastor atual hoje, o pastor Ida Marques. Hoje eu estou congregando no campo de Turvânia. Pastor presidente, pastor Ida Marques, é uma pessoa muito boa. Na pessoa do pastor Manuel hoje, que é meu pastor hoje dirigente, pastor Manuel. Agradeço muito ao pastor Manuel. Agradeço muito a minha esposa, Amanda, missionária Amanda, tem sido um pilar na minha vida. Glória a Deus. Né? E a minha história é essa. Esse é o Itamar Ferreira, mais conhecido como M.R. Freitas. Por que o M.R. Freitas? Mr. Freitas. Mr. Freitas. Senhor Freitas, em português. Então agradeço a Deus e essa é a minha história. E passando para lembrar que este livro que gerou um dos testemunhos, né? Porque eu sei que se nós fôssemos contar os testemunhos todos aqui, ia ter que fazer umas 3 séries do episódio de podcast, acho que não daria ainda, né, minha gente? Mas nós vamos sortear este livro maravilhoso que gerou esse testemunho de fé, de esperança e de encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque é igual o senhor estava falando, que às vezes a gente passa tanto tempo na igreja, vivendo naquela liturgia e indo aos cultos, né? Mas é como se às vezes Deus ainda quisesse algo mais de nós. E aí ele gera situações, né, em qual vai nos proporcionar uma intimidade ainda maior, sobrenatural, e ali a gente não vai esquecer aquele momento nunca mais. Tenho certeza que essa estadia no hospital, essa cura, o senhor não esquece nunca mais, né? Foi aonde o Senhor me trouxe para mais perto dele. Sim. Foi aonde o Senhor me fez crescer muito. Aprendi muito com essa lição. Por quê? Porque eu sempre fui evangélico, sempre fui crente. Mas hoje eu sou muito mais filho de Deus. Eu creio muito mais no poder de Deus na minha vida. Hoje eu sei o quanto Deus é grande na minha vida. Sim. Hoje eu sei o quanto Deus é poderoso na minha vida, e é poderoso na vida do meu irmão. Hoje, irmã Sônia, eu posso dizer que eu saí dessa situação muito, muito mais forte perante o Senhor Jesus. Muito mais forte. E é assim que Deus age, né? A gente às vezes passa por uma situação em qual a gente acha que nem vai sair. E na verdade a gente sai mais forte, renovado, com mais esperança, com mais fé e com mais discernimento, né? Sim. E aí depois disso o senhor foi, aí voltando aí ao assunto do concurso, aí o senhor passou no concurso e mudou para Turvânia. No meio dessa bênção. Turbulência toda, né? No meio dessa situação toda, eu fui convocado em um concurso que tinha prestado no começo do ano passado, do 2023. Passei no concurso e não dei muito moral pro concurso. Passei no concurso, não dei muito moral, porque logo eu adoeci, logo estava nessa situação e fui chamado para o concurso.
Chegando até a cidade de Turvânia, foi uma situação totalmente nova, porque eu fui me criado aqui em Nicuns. Meu pastor de mar era nosso paizão, né? Sim. Larguei ele aqui, fui para Turvânia e chego na Turvânia, cidade nova, e foi ali onde Deus nos abençoou para que a gente pudesse dar andamento nos nossos livros, né? Foi ali onde Deus deu andamento para a gente ter situação, ter condições para dar andamento nos livros, que também era o propósito de Deus na nossa vida, né? Então, estava eu e a missionária Amanda esses dias para trás num culto, e a gente pensando em ir embora. Não, vamos voltar para Nicuns, porque ela é nossa terra, a nossa situação, e a gente começou a balançar para vir embora. Irmã Sônia, no meio do culto, levanta uma missionária que veio do Ceará passear e levantou a mão e falou assim, você, esse casal aí, ó, não é aquele do lado nem da esquerda nem da direita, esse casal. Olhei assim, abaixadinho. Você e a sua esposa estão aqui nessa cidade e chegaram agora, esses dias. Eu falei, óbvio. Vocês vieram para cá, eu disse vocês. Vocês vão ser muito abençoados aqui. Glória a Deus. Vocês vão ser muito honrados aqui. Aí, eu falei, Senhor, me perdoa, vamos ficar quietinho. É verdade. É porque às vezes... Mas olha, não tem como a gente fugir da presença do Senhor Jesus. Salmo 139 diz isso, para onde fugirei da presença do Senhor? Não tem como fugir. E às vezes o coração da gente, né, a visão humana acha assim, não, eu vou para lá, que lá é melhor, eu tenho mais oportunidades, né? Mas ali o agir de Deus é totalmente diferente. A gente também viveu uma situação bem parecida. Como diz Eclesiastes, né? 3 ali, né? Vou dar um tempo determinado sobre todas as coisas. Então, meu tempo de patrimônio chegou. Então, eu não queria ir, eu queria vir embora, mas não é da vontade de Deus, né? Então, fazer o quê? É ficar por lá até o Senhor me trazer de volta ou me deixar por lá mesmo. E eu só tenho a agradecer muito a Deus, porque lá o Senhor abriu grandes portas para mim. Né? Então, foi lá que os meus livros foram lançados, foi lá que eu estou morando, estou sendo abençoado, graças a Deus. É uma cidade bem próxima aqui de Nicuns, cidade que eu posso vir todo final de semana ver meus pais. E onde estou congregando, feliz da vida com o meu pastor. Né? O Senhor tem trabalhado do mesmo jeito. Amém, glória a Deus. E passando para lembrar então, lançamento dia 11. Dia 11. Já estará nas plataformas digitais da Amazon, né? E na Uniclep. É o Uiclep, né? Uiclep. Já estarão nas plataformas digitais. Não deixe de adquirir o seu livro, que vai abençoar tanto a vida do nosso presbítero e escritor Itamar, a família dele, mas principalmente abençoar a sua vida, sabendo aí de uma história linda do Segredo do Monte Oreb. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, para que você possa ler aí na sua casa, e vamos sortear esse livro. Eu quero ficar para mim, né? Mas depois eu vou ganhar um, e esse aqui eu vou deixar para sortear para vocês, esse livro lindo, com um testemunho lindo, Caminho, Verdade e Vida. Olha, até o tema é sugestivo, porque se trata de Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e foi isso que ele fez na vida do nosso convidado de hoje. Ele mostrou o caminho, falou a verdade e voltou ele à vida. Caminho, Verdade e Vida é um manual para quem busca sair de situações difíceis. Eu posso dizer que esse livro foi feito extremamente buscado, baseado totalmente na Bíblia. Eu tentei ir ao máximo só em João 14. Eu busquei ao máximo que estar somente em João 14, no livro de João, porque foi aqui, nesse momento, eu tive o maior de todos os encontros com Cristo. Foi aqui onde o Senhor falou comigo, foi aqui onde o Senhor me deu inspiração, foi aqui onde o Senhor falou realmente na minha vida. Então, eu indico todos os livros, todos. Voando Alto é a história de um pai. Voando Alto é a história de um pai e uma filha. É a história de uma filha que realiza todos os sonhos de um pai. Uma filha, ela realiza todos os sonhos de um pai. E o pai tinha vontade de viajar, mas ele não podia. E a filha dele podia. Ele tinha vontade de conhecer o mundo,
A filha dele foi lá e realizou todas as vontades. Caminho, Verdade e Vida é um livro que eu recomendo para você buscar força no Senhor Jesus. Venha entre sonhos e leões, meu sonho. Você tem os seus sonhos, você tem suas vontades, mas tem todo dia um leão para matar. É verdade. Entre sonhos e leões, você vive sempre entre sonhos e leões. Né? E agora, o lançamento do Segredo do Monte Oreb. Todos os livros estão na Amazon, então é fácil de encontrar. Você encontra a partir de segunda-feira o Segredo do Monte Oreb, M.R. Freitas. É um resumo dos 4 livros. Você vai se encantar com a história. História de Moisés no deserto. Uma história de aprendizagem. Uma história onde você vai entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Você não entende? Lê o Segredo do Monte Oreb, você vai entender. Às vezes você está passando por uma situação que não está entendendo o porquê. Lê Caminho, Verdade e Vida, você vai entender. Porque foi nascido em dificuldade. Quando você estiver no seu trabalho e sua vida estiver muito complicada, lê Entre Sonhos e Leões, você vai entender. Quando você estiver pensando, o Senhor está comigo, o Senhor está me ajudando, ou não, estou sozinho, lê o Segredo do Monte Oreb. Você vai ter um susto. Um norte, né? Você vai ter um entendimento muito maior do que está acontecendo com você nesse momento. Amém. E agora, diante de tudo isso que nos foi contado aqui, haverá outras oportunidades para que o senhor volte para contar outros testemunhos que eu já fiquei sabendo que tem. E eu quero que o senhor deixe para nós, para os nossos seguidores, para todas as pessoas desse Brasil que vão ver esse episódio, o segundo episódio, que graças a Deus já tem alcançado milhares de vidas. No primeiro episódio, mais de 10 mil visualizações em todas as redes sociais. E eu quero que o senhor deixe uma palavra direcionada a esse público, direcionada a quem está nos assistindo, uma palavra de esperança, de fé, para pessoas que estão passando, às vezes, até pela mesma situação de uma enfermidade, né? E pensa que não tem mais jeito. O que o senhor diria para nós, para essas pessoas que irão nos assistir? Olha, eu diria assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, o Senhor não tinha dito, vou vos preparar um lugar. Se o próprio Cristo não me deu uma esperança, creia no Senhor Jesus. Porque lá em Marcos 10, 46, 52 diz assim, o que queres que eu te faça? A pergunta é, você está sabendo pedir certinho ao Senhor Jesus? A pergunta é, como está a sua vida hoje diante do Senhor Jesus? É preciso chegar num leito de hospital? É preciso chegar ao choro? É preciso chegar à doença? Então, o Senhor Jesus diz assim, lá em Marcos 10, 52, diz assim, o que queres que eu te faça? Busque o Senhor de todo o seu coração, Ele vai te mostrar o caminho. Essas são minhas palavras de hoje, para os nossos amigos leitores e ouvintes. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, presbítero Itamar. Deus abençoe a vida da pastora já, né, missionária, pastora Amanda, já estou profetizando aqui na vida de vocês. Muito carinho pela sua vida, missionária Amanda, e Deus abençoe as suas filhas, as crianças, né, e foi uma honra estar aqui com vocês, poder tê-los aqui conosco, dividindo com nós um pouquinho, né, do que Jesus já fez. Amém. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração neste lugar, neste ambiente é dada ao Senhor Jesus. E o maior intuito do podcast Fé com Café é justamente levar para as pessoas, alcançar e edificar vidas através dos testemunhos que são contados aqui. E muito em breve nós já estamos sendo direcionados por Deus a abrir um momento, um espaço aqui no podcast para também o ensino da palavra de Deus. Então eu acredito que vai ser algo tremendo para as nossas vidas, onde não somente nós ouviremos o que Deus já fez na vida de pessoas, mas também aquilo que a palavra do Senhor nos ensina para que nós sigamos, né? Que a palavra do Senhor é direção, a palavra do Senhor é luz, é lâmpada para os nossos pés. Então eu quero agradecer a você que vai assistir esse testemunho,
compartilhe com alguém que você conhece, que precisa, né, que está passando, às vezes, pela mesma situação que o presbítero Itamar passou também, juntamente com a sua família. Então, compartilhe, siga lá as nossas redes sociais, siga também, se inscreva no canal do YouTube, para que cada vez mais nós tenhamos a possibilidade de trazer mais pessoas para contar testemunhos e edificar as nossas vidas. Seja também um apoiador desse trabalho, entre em contato conosco, lá na rede social do Instagram tem o nosso contato lá no link, e se você quer ser um apoiador para que a gente consiga melhorar em todos os aspectos a nossa qualidade e alcançar milhares e milhares e milhares de vidas, está lá o link para você. E que Deus abençoe a sua vida. E eu quero finalizar esse podcast de hoje pedindo para que o presbítero Itamar faça uma oração que será abençoando também a nossa vida aqui, mas também a vida de quem estará assistindo, e que Deus possa alcançar cada vez mais corações através deste trabalho que Ele nos entregou. Amém. É uma grande honra para mim poder estar orando, finalizando, e dizer a todos os ouvintes que o Senhor tem muito mais para você na sua vida. Quero orar e agradecer ao Senhor nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai. Sim. Senhor Jesus, agradeço por cada momento de ter vivido aqui. Senhor, agradeço por cada momento passado. Senhor, agradeço pela vida de cada ouvinte que está ouvindo nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando a vidas, que o Senhor possa estar cuidando, zelando. É no Teu nome, Senhor, que fazemos isso. Te agradeço por cada momento aqui vivido, Senhor. Em Teu nome te agradeço. Amém. Amém. Fiquem com Deus e não se esqueçam de entrar nas plataformas e adquirir o livro Segredo do Monte Horebe. E esse aqui nós vamos sortear, vai estar lá na nossa rede social, Fé com Café no Instagram. Vai lá que eu vou promover o sorteio para vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua saúde, sua família, e até o próximo episódio, em nome de Jesus.